Boa tarde a todos, senhoras, senhores, visitantes, servidores e demais presentes e a todos que nos assistem pela página do Facebook da Câmara Municipal. Passo a palavra à primeira secretária a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores. De acordo com o sistema legislativo, declara a presença dos vereadores Alana Feijó, Cássio Kottke, Gido Celeiro, Irineu Macuco, professora Marta, Omar Pichete, Walter Pchivitoski e Wagner Wolff, com a ausência justificada da vereadora Jussara Ferraz, nessa sessão ordinária. Havendo o quórum legal para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declara aberta a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária a fim de informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia de hoje teremos projeto de lei complementar número 5/2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo número 9/2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo número 6/2025 em primeira discussão e votação. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram nessa Casa de Lei. Ofício 163/2025, ao senhor Walter Pchivitoski. Tenho a honra de solicitar a Vossa Senhoria a convocação da Comissão de Finanças e Orçamento e também empréstimo das dependências dessa Casa de Leis, bem como o apoio técnico com aparelhos de transmissão, som, para a sessão de audiência pública a realizar-se no dia 14 de abril, segunda-feira, a partir das 17h30. Nessa ocasião, faremos a apresentação das metas que constarão na Lei das Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício de 2026, para que estendemos o vosso convite à Vossa Senhoria e aos demais vereadores. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. Ofício 18/2025. Prezado Walter Pchivitoski, viemos através dessa comunicar à Câmara Municipal sobre o recebimento de recurso público municipal, conforme declaração em anexo. De acordo com o termo de colaboração número 2/2025, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Organização da Sociedade Civil, denominada Lar São Mateus, pelo qual atua na área de assistência social básica e fortalecimento dos vínculos, desenvolvendo atividades diversificadas, visando proteger e prevenir as crianças que se encontram em situações de vulnerabilidade social com idade entre 5 a 10 anos. Ao ensejo, apresentando nossos propósitos de estimas e consideração. Atenciosamente, Ângela Cabral Sakurai, presidente. Moção 6/2025. A vereadora que subscreve no uso das atribuições legais estabelecido no artigo 132 do regime interno vem manifestar a seguinte moção de repúdio em face às autoridades responsáveis pela manutenção da BR-476, sentido São Mateus à União da Vitória. Alana Feijó Santa Clara, 9 de abril de 2025. Obrigado, vereadora. Devido à sessão, a posterior à sessão ordinária do dia de hoje, teremos então a reunião, referente aí à mobilização para a melhoria da BR-476. Não teremos então requerimentos e indicações nessa sessão. Passamos então à ordem do dia. Passo novamente a palavra à secretária para anunciar o projeto de lei a ser deliberado. Projeto de lei complementar do Executivo número 5/2025, de autoria de Fernanda Sardanha. Ementa. Acresce os parágrafos 11 e 14 do artigo 94 da Lei Complementar número 2, de 8 de agosto de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei complementar do Executivo 5/2025, ele está em sua segunda discussão e votação. Nesse momento, então, está em discussão. Com a palavra, vereador Wagner. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento todos os colegas vereadores, os servidores desta casa, a população que se faz presente, o secretário Jackson, que está aqui também, os membros do Observatório Social e todo mundo que nos assiste de casa.
Senhor presidente, eu já, na sessão anterior, em que a gente fez a primeira discussão e votação, eu já informei que, por exigência legal do regimento interno, eu devo me abster de votar nesse projeto de lei, mas só queria relembrar, né, que um ponto de discordância minha em relação a esse projeto de lei não se refere à possibilidade de indenização dos servidores, porque eles são livres para decidir, e essas indenizações, a conversão das licenças especiais em indenizações, elas já são realizadas quando da inatividade, quando os servidores se aposentam. Mas eu tenho uma resistência que eu apresentei legal, por uma emenda supressiva que eu apresentei, que foi considerada inconstitucional, mas eu tenho certeza que ela não é inconstitucional, não há nenhum vício de constitucionalidade daquela emenda, mas que ela corrige uma distorção, porque nós estamos, a Câmara de Vereadores, né, ela está chancelando a extensão de um benefício, que é a licença especial, a servidores que gozam de licença, que não estão no efetivo exercício das funções para a qual foram empossados. Então, é bom a gente reafirmar isso, porque muitos servidores não tinham conhecimento desse aspecto específico desse projeto de lei. Então, nós estamos estendendo àqueles servidores que estão em licença o mesmo direito que os servidores que estão no pleno no exercício das suas funções, né, que estão lá no dia a dia trabalhando, nos postos de saúde, nas escolas, nas unidades administrativas da prefeitura. Então, acho que é bom a gente deixar claro isso, porque transparência é um requisito essencial que a gente tem que ter no Estado democrático de direito. Obrigado. Obrigado, vereador. Nenhum vereador mais inscrito para discutir. Está em votação o projeto de lei 5/2025. Devido aqui à falha do sistema, né, devido à internet, né, conexão com a internet, então votaremos no modo, né, antigo, tá certo? Então, vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei complementar número 5/2025, com o voto contrário da vereadora Alana e favorável dos demais vereadores. Só registrar a abstenção, vereador, do vereador Wagner Wolff, que eu não poderia votar nesse projeto de lei, como manifestei na discussão. Com a abstenção do vereador Wagner, conforme já foi orientado na sessão anterior. Com a palavra, a secretária. Projeto de lei do Executivo número 9/2025, de autoria prefeita municipal. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel da sua propriedade ao Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 9/2025, em sua segunda discussão, está em discussão, está em votação. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como se encontram, contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei do Executivo 9/2025, com o voto contrário do vereador Wagner e dos demais os favoráveis. Com a palavra, secretária. Projeto de lei complementar. Pela ordem, só, presidente, tem justificativa de voto nesse projeto de lei? Com a palavra, vereador. Obrigado. Eu já expus a motivação do meu voto contrário a esse projeto de lei. Esse projeto de lei trata da doação de um bem imóvel que pertence ao município de São Mateus do Sul, ao Estado do Paraná, onde a gente tem as instalações do Colégio Estadual São Mateus. Eu já disse na sessão passada, antecipei isso, trouxe esse tema. A minha resistência não é, o meu voto contrário não é a simples doação, a que o Estado do Paraná possa fazer as melhorias que entender necessárias lá nesse espaço no tal Colégio São Mateus. A minha resistência é que a gente faça isso de maneira gratuita, sem nenhuma contrapartida concreta ao município de São Mateus do Sul. Isso a gente está abrindo um precedente perigoso, porque nós temos muitos outros prédios públicos nessa mesma situação, que pertencem ao município de São Mateus do Sul e são utilizados pelo Estado do Paraná.
O que eu peço, já falei isso anteriormente, é que a gente verifique junto ao Estado do Paraná para fazer uma permuta, então, que a gente receba do governo do Estado do Paraná terrenos que são de nosso interesse, que a gente já conversou várias vezes aqui na Câmara sobre isso, né, para que se então realize a doação. Eu acho que é um precedente muito perigoso e é por isso que o meu voto é contrário. Obrigado, vereador. Com a palavra, a secretária. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 6/2025. De autoria Fernando Sardenha. Modifica dispositivos da Lei Municipal número 2601, de 22/9/2025, e alterações posteriores, que institui o plano de carreira da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. Promove a criação da parte 3 do anexo 1 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo 6/2025, em sua primeira discussão e votação, está em discussão, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se levante. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes nessa sessão. Iniciamos então o grande expediente, uso da tribuna livre. Algum vereador? Tem um vereador inscrito. As explicações pessoais. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. A sessão hoje está sendo mais curta, porque nós temos uma reunião aqui que vai ser realizada às 19 horas, que vai debater as condições da BR-476. Né? Apenas para fazer algumas considerações que vai anteceder essa reunião. A rodovia 476, a gente sabe que é uma rodovia federal, né? Então, a responsabilidade pela manutenção desse trecho, né, dessa rodovia, ela pertence à União, ao governo federal. Não é o governo do Estado do Paraná, não é o governo dos municípios de São Mateus do Sul ou União da Vitória que tem interferência sobre esse tema. Né? A gente sabe que esse é um problema muito antigo na nossa cidade, na nossa região. A gente discute aqui as precárias condições da BR-476 há muitos anos. Eu mesmo, quando fiz faculdade na União da Vitória, vereador Pichetti, teve uma época que caiu a estrada e ninguém passava, né? Então, a gente sabe que as condições ali são precárias. Mas fato é que é a responsabilidade do governo federal. Por isso que eu parabenizo o vereador Alana pela moção de repúdio. Até eu havia discutido com o presidente no início da semana que a gente fizesse uma moção de repúdio conjunta dos vereadores aqui, porque apesar de parecer simbólica, ela externa pelo menos uma indignação da nossa comunidade com o descaso absoluto da rodovia BR-476. E eu sei que está chegando as eleições, ano que vem tem eleições para o governo do estado, para deputado estadual, deputado federal, e muita gente agora começa a trazer soluções, estou resolvendo o problema, né? No meu programa de rádio da semana passada a gente recebeu pelo menos a satisfação do deputado federal Tadeu Venere falando sobre o tema, e é um grande problema porque essa obra já foi licitada, já tem ordem de serviço, mas não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque o orçamento da União, o orçamento do governo federal ainda não havia sido discutido, tampouco aprovado pelo Congresso Nacional. Já houve aprovação do orçamento do Congresso, mas ainda não foi sancionado pela Presidente da República, o presidente Lula. E eu acho que a moção de repúdio, ela não deve nem só ser realizada, vereadora Alana, as autoridades que são responsáveis pela manutenção, mas tem que ser ao governo federal e ao Congresso Nacional. Sabe por quê? O Congresso Nacional, a gente viu, a gente acompanha a política nacional, ele tem sequestrado o orçamento do governo federal para emendas parlamentares, aquelas emendas de bancada, emenda de relator, emenda RP9, que, aliás, está virando um festival de corrupção no país, todo mundo está acompanhando, né? Várias denúncias, porque essas emendas vêm, a emenda PIX, que ficou conhecida, né? Não vem para projeto específico, não tem controle financeiro da aplicação, não se sabe quem que mandou, quem que recebeu, onde que foi aplicado esse dinheiro. Então, essa é uma responsabilidade que tem que ser dividida também pelo Congresso Nacional. E isso, para mim, ele reflete uma disfunção muito grande do sistema político no nosso país, que eu falei na semana passada sobre a necessidade de a gente ter uma revisão do Pacto Federativo nesse país. Wagner, mas isso não é assunto da Câmara Municipal de Vereadores. É nosso assunto porque, eu já disse outras vezes, no ano que vem nós vamos trazer aqui os deputados e vamos pedir voto para eles. E essa é uma demanda que a gente tem que levar para eles, para os deputados estaduais, para os deputados federais e para os senadores. A gente tem que exigir um compromisso muito maior das pessoas com a política.
porque a política ela é um instrumento para melhorar a vida das pessoas. A gente tem que ver a política como algo positivo. A população cansou da política, por isso que a gente vê crescendo o número de abstenção de votos nas eleições. E isso muito por uma responsabilidade do próprio sistema. A gente perdeu essa confiança. E quando eu falo a gente, eu me incluo, porque hoje nós somos políticos, nós estamos inseridos na vida política. E por isso que eu falei, presidente, e eu reconheço que o presidente tem feito esse esforço de aproximar a Câmara Municipal de Vereadores da população, porque a gente tem que mostrar para que serve o parlamento. A gente tem que mostrar quais são as funções de um poder legislativo. E como eu falei, essas discussões que eu trago aqui, esses contrapontos, eles são sempre nesse sentido, para a gente reafirmar que aqui a casa, o parlamento é a casa da população de São Mateus do Sul. É aqui que a gente tem que discutir esses temas. Por isso que eu considero muito importante a participação nessa reunião da BR-476, porque a gente tem que inserir a Câmara de Vereadores nesse debate, mesmo que seja um serviço de responsabilidade do DENIT, que seja do governo federal. Porque, como eu falei, a gente vai trazer aqui os deputados federais para serem votados no ano que vem. E a gente tem que reafirmar esse compromisso e exigir, né? E falo mais, a questão da rodovia 476 não é nem só fazer essa obra de recuperação aí que vai custar quase 90 milhões de reais. Mas a gente tem que ter uma solução definitiva. O governo do Estado do Paraná já solicitou, já vi deputados federais falando sobre isso, para incluir esse trecho que vai da Lapa até a União da Vitória, ou de Curitiba até a União da Vitória, no PAC, que tem o Programa de Aceleração ao Crescimento do Governo, para que seja feita a concessão para ter pedágio, né? Porque eu acho que o poder público ele tem que priorizar, né? Não tem dinheiro para tudo. Apesar de ter uma carga tributária altíssima e receber muito pouco do poder público, não há mais espaço para crescer e para você criar mais impostos. Então, o poder público tem que priorizar o dinheiro que tem. Então, prioriza para a segurança pública, prioriza para a saúde, prioriza para a educação. E algumas atividades a gente pode, sim, terceirizar elas, privatizar elas. E as rodovias é um exemplo de sucesso no Brasil. Todo mundo aqui prefere transitar por rodovia pedagiada por causa da segurança que tem para transitar. Então, a briga, eu acho que até a discussão que a gente vai ter aqui às 19 horas, não é nem só, vamos fazer uma mobilização porque tem que fazer o reparo. Porque vai sair esse reparo. Né? O orçamento foi aprovado, o governo federal, o presidente da República vai sancionar, né? E vai liberar o orçamento para executar, que já está licitada essa obra. Então, só falta o dinheiro. A nossa briga tem que ser muito maior, muito mais profunda nesse sentido, para que daqui a 10 anos a gente não sofra de volta. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Só, vereador, para ajudar aí no seu raciocínio, a reunião de hoje é apenas para a gente mobilizar, ou seja, para acelerar o processo, né? Porque, realmente, com 80 milhões, 20 milhões, acho que vai ficar só no trevo de Frontin, você não vai adequar uma rodovia de 95 quilômetros com esse valor, né? Referente às emendas, eu acho que talvez não seja o melhor caminho, mas hoje o único meio que chega no município as emendas parlamentares. Porque nós não temos aqui em São Mateus, por exemplo, nenhum programa do governo efetivo aqui que está realmente trazendo resultado. Então, as emendas, eu acho que ela está ajudando não só aqui o município, né, como todos os municípios do Brasil, né? Mas me permite uma parte só, com presidente? certeza, com certeza. Quando eu falo das emendas, quando eu falei da emenda de relator, é que foi criado um novo tipo de emenda parlamentar, que não tem muito controle de execução do orçamento. Claro que as emendas dos deputados são muito importantes. A gente vê várias obras que hoje são realizadas com emendas e que ele já tem uma fatia lá de emenda impositiva do orçamento, né? Mas o que a gente viu, presidente, e o que eu tenho absoluta repulsa, é quando eu vejo, por exemplo, como presidente da Câmara dos Deputados, ele usa as emendas, essas emendas de relator, para conduzir e barganhar voto com os deputados em projetos de lei de interesse do governo ou da oposição. Eu acho que se cria uma disfunção muito grande no sistema político brasileiro, porque o orçamento discricionário de qualquer governo ele é muito limitado, né, para fazer investimento. Então, independente do governo, se é um governo mais progressista, como é o governo do PT, ou era um governo mais liberal e conservador, como foi o governo do presidente Bolsonaro, eles têm algumas políticas públicas que eles querem implantar. E tem muito pouco recurso disponível, que é esse volume de recursos discricionários, né? Porque todo o resto já está vinculado com previdência, com saúde, com educação. Então, já é limitado. Daí vem o Congresso Nacional, com essas emendas de relator que não tem transparência, eles acabam abocanhando uma fatia muito maior. Isso acaba inviabilizando a execução de políticas públicas
que são do partido que, né, do grupo que venceu as eleições e tem legitimidade para executá-las. Claro, eu reconheço as emendas dos deputados impositivas são muito importantes. Eu sei que São Mateus já teve muitas obras de emenda de deputado federal, deputado estadual, que são essenciais. A crítica que eu faço é ser novo tipo de emenda que não tem muita fiscalização. Perfeito, concordo, vereador. O modo, né, está feito de uma maneira errada. O anúncio da próxima sessão ordinária, que acontecerá então no dia 8 de abril de 2025, às 18 horas, o projeto de lei complementar do Executivo 6/2025 em sua segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 8/2025 em sua primeira discussão e votação, além de requerimentos, indicações e moção. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.